Porque eu vou jejuar por 40 dias à base de água. Sim, estou indo para Costa Rica para um centro de jejum higienista e passar 40 dias jejuando e 20 dias de realimentação, ou seja, 2 meses na Costa Rica. E eu vou te falar por que eu acredito que o jejum causa regeneração do organismo e, obviamente, é a cirurgia da natureza. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraço, nutricionista clínico e sou apaixonado para trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. Entretanto, eu não só trago o que é de mais recente na literatura médica científica, mas o que eu acredito que salvou a minha vida. Tem 16 anos que eu vivo um estilo de vida higienista, ou seja, o jejum higienista, como talvez você já tenha ouvido falar ou ainda não ouviu e vai ouvir agora no vídeo, é uma parte do modelo de vida higienista. Eu estava muito doente, tentei todo tipo de tratamento, da medicina usual, a medicina natural, tudo que você possa imaginar. E nada deu jeito. E felizmente eu esbarrei com o higienismo, a ciência da saúde. Um modelo de saúde, de medicina que prega saúde por vida saudável. E essa vida saudável é o que seres humanos faziam na natureza e fizeram por milhões de anos, assim como animais também fazem. E isso inclui uma parte do mecanismo de saúde é o jejum, a autofagia, que a gente faz diariamente. Quando você dorme, você está fazendo jejum. Quebrar o jejum em inglês significa café da manhã, ou seja, breakfast, que a gente traduz café da manhã, significa quebrar o jejum. Então, até mesmo o jejum noturno já é um jejum. Então a gente fala, jejum de água, etc., mas você já está jejuando. Toda hora que você não está comendo, você está jejuando. E na natureza, a maior parte do tempo, os animais fazem jejum. Ou seja, comer é uma coisa muito infrequente na natureza. Porque às vezes falta comida. E leões, por exemplo, comem uma vez por dia se comerem. Primatas, como a nossa raça, comem 2 vezes ao dia. Então, comida não é uma coisa tão frequente. E há 16 anos atrás, nada dava jeito na minha saúde. Quando eu descobri o crudivorismo, essa ciência da saúde, e adotei uma dieta natural, eu vi que meu corpo clamava por um jejum. Eu fiz vários jejuns longos, um de 24 dias, um de 19 dias, outro de 15 dias, outro de 10 dias e 2 de 7 dias dentro de 1 ano. E vi melhorias drásticas na minha saúde, vi que o jejum realmente era uma forma imensurável de regeneração, de melhorar a saúde do organismo. Temos dados científicos? Ainda não. Temos muito poucos dados científicos. Sim, tem o Walter Longo publicando pesquisas com jejum e câncer lá nos Estados Unidos, em laboratórios. Temos o Prêmio Nobel de Medicina de 2016. Temos sempre artigos publicando jejum intermitente e menos artigos sobre jejum de água, que é uma coisa mais difícil de ser praticada em seres humanos que querem comer toda hora, que não entendem os benefícios do jejum. Mas também temos a experiência clínica de higienistas que há 200 anos supervisionam jejum. No caso do Dr. Herbert Shelton, supervisionou 40 mil jejuns ao longo da carreira dele inteira, mais de 50 anos, E o que o Shelton mostrava, e o que vários higienistas ao longo dessa história mostravam, é que o jejum é literalmente uma mesa de cirurgias da natureza. Temos ainda dados científicos? Não. Então eu posso recomendar? Não. Mas eu pratico? Pratico. E vou continuar praticando. Tanto é que eu estou indo para Costa Rica porque depois do meu primeiro jejum de 24 dias, eu sabia que o meu corpo conseguia regenerar mais coisa do que ele já tinha regenerado ali nos 24 dias. Eu tive que quebrar o jejum porque eu tinha que começar a faculdade, pressão da família, pressão da ex-namorada, todo mundo falava que eu estava maluco, eu sabia que eu tinha que continuar, eu sentia que o meu corpo pedia, mas eu acabei quebrando porque eu iria seguir o ano letivo, não queria perder o semestre inteiro da faculdade. E me arrependo até hoje. Mas, desde então, eu sempre senti meu corpo clamando e falando, ele chorava, pedindo um jejum mais longo, pedindo que eu continuasse isso e pedindo. É como se ele falasse comigo de uma forma inimaginável, que eu não sou nem um pouco espiritualizado, etc. Eu sou muito mais científico, muito mais racional, mas foi a sensação mais espiritual que eu tive, era como se ele conversasse comigo, que ele queria isso já há décadas, desde quando eu era pequeno, e eu nunca tinha fornecido isso para ele, um descanso fisiológico. Então, eu sinto ele até hoje me pedindo esse jejum mais longo, mas como eu dei muita ênfase no saúde frugal, na minha carreira, no meu trabalho, em mostrar essa informação para o mundo e para o Brasil, que é isso que eu tenho feito há 15 anos, eu não me dei esse tempo de jejum e realmente fazer em casa é mais difícil. E eu não recomendo jejum, muito menos sem supervisão, mas eu fiz os meus porque eu não tinha jeito, então eu fiz em casa mesmo, sem supervisão, sozinho. Recomendo? Não, acho. Não, ninguém deve fazer, mas eu fiz. E felizmente deu tudo certo, só vi benefícios em relação ao jejum. Precisamos de mais dados científicos, mas é o que eu posso te comunicar.
Eu acredito em muita coisa, mas posso comunicar algo que não seja científico? Não, porque pode prejudicar a sua saúde, pode ser errado e não ter comprovação, e então eu não posso comunicar. Mas o que eu tenho comunicado é a ciência por trás da coisa. E sim, que eu faço e me sinto muito bem e já vi muitas pessoas se beneficiando. Tem um caso agora que eu postei lá no nosso canal de depoimentos de uma senhora que jejuou por 26 dias depois de ter descoberto um tumor. Ela era seguidora, não seguia o que eu ensinava, obviamente, desenvolveu um tumor. Jejuou por 26 dias, praticamente à base de água, tomando sucos de frutos raramente. Quando os médicos foram operar, o tumor tinha sumido. Eles acharam até que era mal prática, erro de diagnóstico e ficaram com medo dela processar o hospital e os médicos. Mas ela não fez isso e acreditou piamente que foi o jejum que reverteu o tumor dela, que já estava de um tamanho maior de uma mão. Então, para ter dado científico, precisa de dinheiro, precisa de investimento, precisa de motivação. E seres humanos, realmente, o que eles não entendem, eles temem. Então, o jejum é extremamente ostracizado, visto como uma coisa de maluco, apesar de todos os animais da natureza, todo tipo de organismo vivo, todo tipo de planta fazer jejum, até mesmo fungos conseguem, etc, e tem benefícios cientificamente comprovados, ainda é visto como uma coisa de maluco. Então, sim, eu estou indo para a Costa Rica fazer um jejum de 40 dias. Será que vou conseguir 40 dias? É a meta, é o que eu quero fazer, porque eu sei que vai limpar o máximo possível do meu passado e regenerar alguns danos que ainda nunca foram regenerados, como minha coluna, e algumas coisas que foram danificadas por um passado de 22 anos de junk food, de sedentarismo, muito remédio, muita coisa que eu acho que prejudicou a saúde do meu organismo. Então, a Adriana trabalha comigo em vídeo, na verdade é designer, faz muitas edições das thumbs aqui do canal. Ela vai comigo para Costa Rica. Conta aí, Dri. Vamos passar 2 meses internados no Tanglewood Wellness Center. Nossa, que difícil, né? Um lugar paradisíaco, maravilhoso, completamente integrado à natureza. Vai ser um ambiente perfeito para o jejum, perfeito para você se conectar interiormente, conectar com esses milhões de seres que estão conversando com você aí, né? Falando já que estão precisando de um descanso, de um respiro. Que eu acho realmente que é a nossa microbiota que indica essa necessidade, né? Com certeza. Parece que eu sinto, sabe, algo interno falando comigo que não é da minha cabeça, mas sim, eu acho que é a microbiota indicando a necessidade de um reparo, né? Porque como que o organismo sabe que ele precisa reparar? Deve ser a microbiota, na minha opinião, mas... Com certeza, nosso corpo ele se comunica, ele tá todo momento mandando mensagens, né? Tipo, são os neurocircuitos, né? É a comunicação do nosso corpo. Então, com certeza vai nascer um novo Edu depois desse jejum. Eu tô super, acho que mais ansiosa que ele, porque eu vou estar presente ali pra apoiar emocionalmente o que eu puder. E aí o bom da Adriana é que realmente ela já é frugívora há 2 anos e o centro Tanglewood é coordenado pelo Loren Lockman. Ele já é um frugívoro já há quase 30 anos e supervisiona o jejum também já há quase 30 anos, eu acho, ou 25 anos. Ele não é um médico, tá? Então eu preciso deixar claro que eu vou para uma instituição higienista não medicamente supervisionada, mas o Loren tem muita experiência no assunto e eu acho que vai ser bom fazer o jejum lá com ele. Para falar a verdade, a gente fechou uma parceria, né? Eu estou oferecendo um documentário para ele. A gente vai gravar desse meu jejum de 40 dias, na verdade do processo de jejum de 60 dias, né, que vai ser 40 dias de jejum, estimando, né, eu vou fazer meu melhor para chegar a 40 dias, e mais 20 dias de realimentação, porque às vezes o jejum pode faltar algum nutriente e o corpo indicar que eu preciso quebrar antes do 40º dia. Então não estou botando um limite, vai ser relativo ao que eu estiver sentindo no momento, mas a meta é 40. A meta é 40. E a instituição é frugívora, ou seja, lá só é servido comida crua, primariamente frutas e vegetais. Então a Adriana, como já frugívora, vai levar de boa ficar 2 meses à base de fruta e vegetal. Então a gente lá não tem nem Wi-Fi, né? É internet direto no cabo. Então a gente vai precisar realmente se desconectar um pouquinho do canal. Eu vou tentar continuar postando, tentar continuar ativo, né? Vamos ver como que vai ser. Vai ser um pouco diferente e eu só volto em agosto, pessoal. Então eu vou ficar aí pelo menos uns 40 dias sem atender daqui pra frente agora. Vai ter retiro no final do mês, em agosto, quem quiser. O retiro foi redirecionado. E é isso, a gente vai estar numa fazenda no meio do nada, na Costa Rica. Ela comendo fruta rara, eu comendo fruta rara só depois do 40º dia, né? Mas vamos estar lá, firme e forte. E voltando com um documentário em inglês, que vai ser publicado no canal do Lockman e vai ser publicado no nosso canal já, mas só que obviamente eu vou traduzir o documentário antes de publicar no nosso canal. Então a gente vai ter 3 documentários de jejum aqui no canal e é isso, pessoal. Vamos estar
fazendo o nosso melhor para levar informação. Que eu sei que muita gente fala coisa de louco, etc, não tem dado científico, etc. Mas se você já foi uma pessoa doente como eu e você vê algo que funciona, algo que é natural, você realmente quer saber. Porque eu já cansei de tentar os tratamentos naturais e nada funcionar. Nem perto como um jejum funciona. Então eu acredito realmente que é a cirurgia única que a natureza poderia praticar. Mas, óbvio, tirando o caso de um acidente ou coisa do gênero, né? Mas não estou recomendando, não estou fazendo apologia, mas eu faço e vou manter minha vida inteira fazendo, porque é o que salvou minha vida, não só o jejum, mas como estilo de vida higienista. Então, por mais que ainda não tenha ciência, eu vou estar apresentando a ciência por trás do higienismo até onde ela vai, porque nós higienistas fomos visionários. Quando a gente não tinha ciência de crononutrição, ou seja, de jantar cedo, os higienistas já estavam falando disso. Quando a gente não tinha ciência de jejum, eles já estavam falando disso. Agora os dados científicos de tudo que eles falavam está começando a aparecer. Então somos visionários, eu acho que ainda muita coisa vai ser comprovada do jeito que eles falavam, mas até o presente momento, muita coisa eu ainda tenho que recomendar, ou comentar, ou falar com cautela, até onde vai os dados científicos. Mas, fala aí, Dri, últimas considerações sobre... Eu tô assim, super animada, porque eu também há 3 anos já pratico o jejum intermitente, então 3 anos atrás eu comecei a sentir isso no meu próprio corpo também, então eu super confio e acredito nessa cirurgia natural, acho que é por isso também. Você já fez jejuns, né, Dri? Já fiz. De quantos dias? Eu já fiz de 7 dias, o jejum seco, que não é indicado de jeito nenhum, mas foi um jejum que eu fiz pra regeneração da minha pele, de feridas, de machucados, depois de um acidente. E foi maravilhoso, assim, e diariamente eu faço o jejum intermitente. Às vezes eu passo um dia sem comer, passo 24 horas, às vezes faço de 40 horas. Então, assim, eu sempre volto uma outra pessoa, eu sempre volto com o meu corpo radiante, assim, meu olho radiante, tudo radiante, assim, porque é como se fosse um renascimento. Você recebe muitas células novas, muitas energias novas, e pra mim isso vai ser... com certeza uma cura muito profunda, né? De muitos traumas que já estão aí enraizados nas células. Né? Emocionais e físicos, né? Na minha humilde opinião. Né? Mas Jejum é vida, é vida. Eu sei que muita gente não acredita, mas eu vou passar e vou continuar falando, se tiver ciência sobre, eu vou continuar falando sobre o que salvou minha vida e o que eu acho que pode salvar a vida de muita gente. Óbvio, você não deve fazer sozinho, não deve se prejudicar, porque se você fizer erros, você pode ter prejuízos, sim, mas é um processo natural que deve ser devidamente conduzido. Na minha opinião, o povo tem que saber dos caminhos possíveis e escolher qual caminho deve seguir. Né? Porque até mesmo doenças iatrogênicas, ou seja, doenças causadas por erros médicos, é a terceira causa de morte nos Estados Unidos, por exemplo. Então não é tão simples assim quanto só criticar jejum e falar que jejum é coisa de maluco. Né? Porque remédios e os tratamentos usuais já têm dado que também pode ser prejudicial. Então... Não, peraí, só um adentro, né? Tipo, é jejum de coisa de maluco, mas os animais fazem isso eles são malucos. Instintivamente. Eles são malucos. É coisa de maluco. Não vamos entrar em detalhes, né? Eu acho que o mais importante vai ser mostrar pra vocês. A falta de fome que a gente sente na doença é coisa de maluco. Isso daí tá na sua cabeça. Por isso que paciente com câncer não tem fome, não quer comer, aí você tem que meter comida pra dentro dele, tem que botar... Mas é aquilo o livre-arbítrio, né? A gente tem aí as opções. Isso. As pessoas já estão... Mas as pessoas têm que aceitar nosso livre-arbítrio. As pessoas... Que elas não aceitam. Exatamente, porque elas não aceitam o próprio livre-arbítrio delas. Elas ainda escutam um médico, escutam alguém que tá ali falando o que ela tem que fazer. Então, a partir do momento que você se conecta com você se conecta com as suas bactérias, você percebe que elas comunicam, elas falam. E elas são inteligentes para dizer o que elas estão precisando no momento. Assim. Não, ela deve escutar os profissionais da área de saúde dela. Sim. Mas diferentes profissionais da área de saúde têm diferentes opiniões, até mesmo dentro da medicina alopática, entende? Então, é escutar, ouvir as possibilidades, ver os dados científicos sobre cada possibilidade e escolher de acordo com a sua crença, né? Livre-arbítrio, estamos aqui. E quem gosta de jejum, segue. Dá um comentário, senta o dedo no like, curte, etc. Fala aí. E como as pessoas podem aprender mais sobre jejum? Documentários aqui no canal e nosso livro de jejum, né? Tem um livro, o Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza, e ainda tem 2 documentários aqui no canal e agora vai ter o 3º, tá? Então, assim, é só estudar o higienismo como um todo, né? Se não quiser estudar os meus livros, tem vários higienistas que escreveram livros sobre jejum ao longo da história e tá tudo bem se você não gostar, tá tudo bem.
É sua escolha, você não precisa fazer. Mas, e se os malucos estiverem certos, tivesse inúmeros benefícios que poderiam melhorar a sua vida e você, por preconceito, tá perdendo. Cada um. Mas, o que eles têm que fazer? Tem que sentar o dedo nesse like, compartilhar, se inscrever no canal e ficar ligado que esse documentário, ó, tintim, vai ser... Eu vou pegar tudo, até o Du acordando, eu sei lá, indo no banheiro, eu vou pegar... eu sentado lá. Detalhes. Eu vou mostrar tudo que ele vai fazer nesse jejum pra vocês. Vai ser Big Brother. Então, fica ligado no canal, divulga que vai ter muito material aí chegando. Em breve, um documentário de jejum em inglês na uma das maiores instituições higienistas do mundo. É isso. Muita saúde frugal, galera. Até a próxima. Até a próxima.